Você sabia que em 1939, na região serrana do interior, uma cidade inteira chamada Santo Amaro desapareceu do mapa em apenas uma noite, deixando para trás casas fechadas, pratos na mesa e 100 corpos jamais localizados? Santo Amaro era uma cidade pequena, encravada entre montes cobertos de mata atlântica e cafezais, um lugar onde o tempo parecia escorrer mais devagar. As ruas eram calçadas com pedras gastas que rangiam sob as carroças. As casas tinham fachadas de madeira pintada de cores desbotadas, varandas com vasos de plantas sempre cheios de terra úmida. Havia o cheiro constante de café coado e lenha queimada no ar ao entardecer. Segundo relatos dos moradores, a cidade nunca foi completamente isolada, mas vivia entre hábitos antigos e uma sequência de vizinhanças que se conheciam pelo nome. O prefeito Joaquim Rabelo tinha cerca de 50 anos e cuidava da prefeitura como quem limpa um altar, com ritual e cautela. A professora Helena, de 30 anos, ensinava na única escola que havia, com carteiras de madeira polida pelas mãos das crianças. A jovem telegramista Marília, com 27 anos, operava o telégrafo na estação dos Correios, uma sala estreita onde as paredes vibravam com o metal das chaves. Augusto, agricultor de 45 anos, cheirava sempre a terra molhada. As mãos calejadas eram a sua principal assinatura. Eles estavam ali por razões ordinárias. Festa do padroeiro marcada para o sábado, a colheita do café em andamento, dívidas a acertar, casamentos a planejar, nada que justificasse o que viria depois. De acordo com registros da época, agentes do distrito anotaram horários, carteiras, menções em jornais regionais. Nada sugeria que a noite que se aproximava guardava algo além do costumeiro. A primeira mudança foi pequena, quase risível, e por isso foi atribuída ao vento. No final de uma tarde, por volta de 6 horas, o sino da igreja, uma peça antiga de metal, tocou sozinho por 3 badaladas curtas e parou. Ninguém na cidade recordou de alguém ter passado pela praça. Deve ter sido um fantasma de metal, brincou um rapaz no bar, rindo para quebrar o desconforto, e a risada se espalhou como se negar o medo fosse um remédio. O ar estava pesado, diferente, um cheiro metálico misturado à palha queimada fazia os cabelos nos braços ficarem eriçados. À noite, cães de rua começaram a uivar em uníssono, depois em silêncio, um silêncio tão absoluto que parecia maior que som algum. Quem ouviu jurou que ouviu ainda um sussurro no rádio da estação, estático, como se alguém murmurasse nomes que pertenciam àquela cidade e mais a ninguém. Horas se passaram e o segundo sinal apareceu, tímido, porém estranho demais para ser ignorado. Um homem encontrou a porta de sua casa entreaberta, embora tivesse trancado com 2 chaves naquela manhã. Outro percebeu que o relógio da igreja marcava 1 hora que nunca chegava a avançar. Os ponteiros tremiam como se duvidassem do próprio avanço. Um prato com sopa queima lenta na cozinha da pensão de Dona Carmen estava frio na manhã seguinte, apesar de ter cheiro de comida recém-feita. Alguém entrou e saiu correndo, disse um vizinho ao relatar, a voz seca, os olhos arregalados. A maioria racionalizou. Crianças, bêbados da estrada, ladrões. Mas quando abriram a caixa do telégrafo para checar fios e conexões, encontraram mensagens datilografadas e amassadas, com palavras repetidas e sem remetente. Não saiam, fiquem, não olhem. Marília, a telegramista, leu aquilo com as mãos trêmulas e dobrou o papel como quem tenta esconder um segredo dentro do próprio corpo. O terceiro sinal não deixou espaço para explicação. Pouco antes da meia-noite, às 2h47 da madrugada, uma névoa densa começou a se formar no vale, uma nuvem baixa que parecia sugar a luz das lampiões e transformar o ar em tecido. A névoa tinha cor de chumbo e um brilho úmido que grudava nas pálpebras. Quem saiu para a rua sentiu a temperatura cair instantaneamente. O toque do ar era gelado e úmido como látex colado na pele. As vozes foram se esvaindo, uma a uma, como se os sons fossem sugados por aquela massa silenciosa. O mercado estava cheio, e em segundos a rua ficou vazia, lembrou o sapateiro em uma declaração posterior. A boca seca. Uma carreta que vinha da estrada principal sumiu como se a estrada a tivesse engolido. Os pneus deixaram marcas que terminavam de repente, como se tivessem caído de um penhasco invisível. Algumas pessoas tentaram correr, outras correram para dentro de casa e fecharam as portas. A professora Helena segurou firme as mãos de 2 crianças em seu colégio, tentando manter uma linha de voz segura, mas o silêncio entrou pelas frestas das janelas como areia. Ninguém ouviu as crianças chorarem. Ninguém ouviu os passos que desapareceram do tábuas do assoalho. O que começou como uma sucessão de sinais mínimos transformou-se em eventos impossíveis de negar.
As luzes das casas apagaram em sequência, uma a uma, e depois reacesas, mostrando mesas com talheres intactos e cartas de baralho espalhadas, como se as pessoas tivessem apenas levantado e ido. Portas fechadas por dentro permaneceram trancadas, as janelas estavam fechadas e ainda assim, quando a névoa entrou, formou-se uma condensação estranha no vidro, desenhos que lembravam mãos ou talvez rostos borrados. Em uma das casas, a figura do padre foi sentada na cadeira da sala, os olhos vazios voltados para o canto, e quando alguém tentou chamá-lo, ele ergueu a cabeça e apontou para um ponto no teto como se visse algo que ninguém mais via. Lá em cima, ele sussurrou, e a voz soou distante, como transmitida por um tubo. Logo após, ele estava sozinho na cadeira, imóvel, e quando os vizinhos abriram a porta com força, havia apenas uma marca de poeira no chão, como se alguém tivesse sido levado para cima sem tocar as tábuas. Houve um momento de falso alívio. Uma patrulha da estrada enviada pelo município vizinho entrou na cidade ao amanhecer e encontrou ruas aparentemente normais, com água fervendo no fogão e um rádio que pegava sintonia por sintonia, estática e canções. Um dos agentes disse mais tarde que o clima havia voltado à normalidade. Ele citou o barulho de panelas e uma sensação de calor que retornara ao local. Era como se nada tivesse acontecido, disse ele. Mas ao saírem para procurar pessoas, perceberam que as casas estavam vazias. Não havia corpos nos leitos, nem sinais de luta, nem vestígios de fuga. Os cavalos ainda estavam amarrados, a ferradura esquerda de um animal quebrada e intacta. O município abriu inquérito, fotografias foram tiradas, anotações feitas com etiquetas e números. A fotografia aérea que chegou 2 dias depois mostrou algo ainda mais perturbador. Um círculo perfeito onde a cidade deveria estar. Um espaço limpo, sem casas, como se a terra houvesse sido raspada. No coração do desespero, um grupo menor tentou resistir. Eram Marília, a telegramista, Joaquim, o prefeito, Augusto, o agricultor, e um jovem jornalista de uma cidade vizinha que havia ido cobrir a festa do padroeiro. Eles se trancaram na estação de telégrafos, empilhando cadeiras contra a porta. As paredes ressoavam com o clique do telégrafo que mais ninguém tocava, e de tempos em tempos vinham sons abafados de passos lá fora. Passos sem ritmo. Passos que paravam de repente, como se alguém tivesse esquecido como andar. Marília começou a ouvir a máquina enviar mensagens sozinha, uma repetição cadenciada, e leu as frases que apareciam. Voltaremos, nós voltamos. Todos. O jornalista gravou a fita um registro de sua própria voz, tentando manter controle. Alguém está mexendo no aparelho, disse ele, voz firme na gravação. No momento seguinte, alguém batia na janela com força. Não uma batida humana, uma batida que fazia o vidro tremer, como se algo pesado golpeasse de dentro para fora. Joaquim abriu a janela de maneira febril. Do lado de fora, a névoa parecia formar uma face demasiadamente grande. Uma superfície sem olhos, porém cheia de presenças. O tecido da névoa ondulou e com ele o som, uma espécie de canto em várias vozes que ninguém reconheceu. A descrição do que viram transformou-se em cena cinematográfica. A névoa contornou a estação como seda úmida. Deixou gotas que escorriam pelo rosto e pelo cabelo, e cada gota trazia consigo um sabor de metal e doçura que lembrava velas de aniversário queimadas. Quando a névoa passou por alguém, a pele do contato ficou pálida como cera, e uma sensação de náusea apertou o peito, uma pressão como se um punho invisível comprimisse o diafragma. Augusto tentou empurrar a névoa com as mãos nuas e descritas depois como edemas, as pontas dos dedos inchadas e com sensibilidade reduzida, como se tivessem tocado gelo durante horas. Em um pico de horror, uma das cadeiras na qual estava sentada a professora Helena rendeu-se a um ruído seco, e ela mesma sumiu como se a madeira a tivesse engolido, deixando apenas a marca de um corpo no assoalho e o cheiro intenso de terra revolvida. Helena! Gritaram, vozes cortadas. O jornalista, num ato de pânico, abriu a porta para fugir. O corredor que antes levava à praça parecia ter se estendido por metros infinitos, escurecendo em camadas e voltando a enrolar-se sobre si. A fuga tornou-se labirinto. Quando a cidade amanheceu de verdade, a estação estava vazia. Não havia sinais da professora, nem de Augusto, nem de Joaquim. O jornalista foi encontrado dias depois na estrada, andando sem rumo, olhos virados, repetindo frases desconexas. Marília foi encontrada dentro da estação, encostada na máquina do telégrafo, os dedos agarrados às teclas como se quisesse teclas para manter-se firme. Ela não pronunciou palavras compreensíveis nas semanas seguintes,
Apenas escreveu num pedaço de papel um número de letras que ninguém entendeu e, em certo momento, desenhou um círculo perfeito com linhas radiais saindo do centro, como um sol cujo centro era um buraco negro. A investigação oficial terminou declarando que a cidade sofrera um êxodo coletivo motivado por um evento natural desconhecido, talvez um afundamento do solo ou uma intoxicação por gases subterrâneos. Livros de história citaram por anos uma seca atípica e o desaparecimento de Santo Amaro entre fatos geográficos. Arquivos foram lacrados, e quando estudados décadas depois, havia páginas rasgadas, fotografias queimadas nas bordas e anotações que sugeriam que oficiais sentiram algo na garganta ao revisitar as imagens. O que mais perturbou os que foram até o lugar nas décadas seguintes foi a ausência de ruínas. Onde esperava-se encontrar tijolos caídos e madeiras podres, havia apenas um campo limpo com grama que nascia em padrões geométricos estranhos, as linhas da relva formando círculos concêntricos como quem desenha mapas a partir de mãos invisíveis. Apenas uma coisa permaneceu: uma pequena placa na estrada com o nome Santo Amaro enferrujada, cujo parafuso superior estava quebrado. À noite, moradores das cidades vizinhas juraram ouvir, quando passavam em silêncio pela curva onde a placa apontava, um som assimétrico de sinos distantes e o tamborilar de passos que não coincidia com o espaço. Alguns relataram sentir a língua pastosa, um gosto metálico. Testemunhos eram fragmentos que se recusavam a se encaixar. Há uma evidência que reconfigura tudo, encontrada anos depois por um estudante de ciências que vasculhava os arquivos barrados, uma gravação magnetofônica, mal conservada, de menos de 2 minutos, onde se ouve a respiração de várias pessoas, um ruído estático, e então uma voz, não humana e não claramente articulada, que pronuncia um nome após o outro, diminuindo a distância entre as sílabas como quem conta algo que está sendo devorado. A fita foi analisada por técnicos. Eles relataram uma interferência que parecia replicar a voz humana em frequências que o ouvido reconhece como palavras, mas que, quando transcritas, formavam símbolos e sequências que lembravam mais rachaduras em cerâmica do que linguagem. Quem ouviu a gravação pela primeira vez teve a impressão de que as paredes do cômodo onde ouviu tremiam de forma quase imperceptível, e um cheiro de pó e metal preencheu o ambiente. Oficiais e historiadores tentaram dar coerência. Hipóteses de abdução coletiva, experiências militares secretas, movimentos tectônicos incomuns. Nada colou sem força. A comunidade científica fez medições no solo e não detectou cavidades que justificassem o desaparecimento. Relatos de moradores e poucos sobreviventes foram catalogados, mas a narrativa oficial permaneceu lacônica, deixando espaço para mitos, para boatos que se tornaram quase paisagem. E o que resta mais concreto são os efeitos depositados como pequenas pepitas de loucura. Uma bota infantil encontrada enterrada a meio metro de profundidade com costuras que se desfaziam em chamas microscopicamente queimadas, uma colher com padrões de calcificação que não se assemelhavam a nenhum metal conhecido, a marca de uma unha, se é assim que se pode chamar, no batente de uma porta, arqueada e longa como se algo tivesse empurrado de dentro para fora. 3 dias depois daquele primeiro desaparecimento, a placa da cidade foi removida por oficiais que alegaram precaução. Foi posta em um depósito distante onde dizem ninguém mais teve autorização para vê-la. A família de Joaquim recebeu um documento oficial declarando-o desaparecido e foi indenizada. Marília morreu alguns meses depois, sem recuperação, os olhos perdidos na neblina da memória. No túmulo dela, poucos colocaram flores. O jornalista nunca mais escreveu nada coerente, e muitos de seus cadernos foram encontrados queimados em uma fogueira junto ao rio, páginas grudadas umas nas outras, palavras que se resistiam a serem lidas. O que se pode afirmar com alguma segurança documentária é que há espaços no mapa que guardam uma lógica própria. Há camadas do mundo que não respondem às nossas leis ordinárias. Há superfícies que parecem prontas para serem descascadas. E há, principalmente, registros que se anulam, fotos que saem brancas quando reveladas, provas que apresentam um preto limpo onde deveriam ter detalhes. A pergunta que sobra e que alguns arquivistas preferiram não pronunciar veio de uma anotação solta. Se a cidade inteira sumiu de uma só vez, para onde foram as lembranças dela? Quem traz os odores, os sons, os rostos que moravam ali? O único objeto que sempre volta nos relatos é a sensação residual que invade a pele ao atravessar aquele ponto da estrada, um frio que aperta o peito, uma náusea que sobe da boca do estômago e um silêncio tão carregado que parece dizer o nome de quem já não existe. E se algum dia você passar por uma estrada com uma placa enferrujada apontando para um lugar onde não há casas, não pare apenas para olhar, olhe para o vento, para a névoa tomada por cheiro de metal, para as marcas na relva que desenham círculos perfeitos, e pergunte-se silenciosamente o que ficará de você se a noite decidir levar tudo o que é sólido.